A paz do Senhor a todos, aqui é o pastor Darley da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, presidida pelo nosso querido e amado pastor Sérgio Melfior. Nesta oportunidade estaremos ministrando mais uma aula da nossa maravilhosa Umádio EBD, que tem por título nesse quarto trimestre, Exortação, Arrependimento e Esperança, o Ministério Profético de Jeremias. A aula de hoje estaremos falando da aula de número 5, a quinta aula da nossa lição, que tem por título O Início do Cerco de Jerusalém. Antes de tudo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá um like e compartilha com o máximo de professores e alunos para que eles possam se aprofundar ainda mais nesse tema tão relevante. E bora lá para mais uma aula nesta ocasião. Queridos, nós queremos aqui fazer leitura do texto principal, que diz assim: Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. O resumo da lição nos diz: o cerco babilônio contra Jerusalém foi o resultado da desobediência e rebeldia do povo contra o Senhor. Nessa lição a gente vai falar muito sobre isso, sobre a consequência que esse povo experimentou por não terem se arrependido dos seus pecados. O texto da lição, né? Você pode ler na sua casa, se encontra em Jeremias, no capítulo 21, do verso 1 ao 14. Jeremias, capítulo 21, do verso 1 ao 14. A lição está baseada nesse texto, nesta passagem, a nossa lição de número 5. Agora sim, a nossa introdução, que diz assim: nesta lição deste domingo, veremos que tudo aquilo que Jeremias anunciou ao longo de seu ministério, acerca do juízo de Deus, estava acontecendo e prestes a alcançar o seu ponto mais crítico, a invasão e o cativeiro na Babilônia. Queridos, nós, conforme já disse, falamos que a lição de hoje, ela fala sobre o cerco de Jerusalém, a consequência de um povo que não se arrependeu dos seus pecados, o castigo de Deus sobre esse povo, o juízo de Deus sobre esse povo. Na nossa geração, no nosso século em que vivemos, muitas pessoas rejeitam esta ideia de um Deus que julga, de um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um Deus que derrama a sua ira. Vivemos numa geração que rejeita esta ideia. E, obviamente, que rejeitar esta ideia é um perigo, porque nós servimos a um Deus que é justo, a um Deus que ama, mas um Deus também que pune, um Deus que castiga. Mas, obviamente, que existem todas as explicações bíblicas para isso. Muitos fazem esta pergunta: por que Deus pune? Por que Deus castiga? São perguntas comuns. Alguns não conseguem ver um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que derrama juízo. Mas pensa comigo, quando alguém pratica o mal, você fica indignado, sim ou não? Obviamente que sim. E você deseja o quê? Deseja justiça. Quando alguém pratica um crime, você deseja que a justiça seja feita contra aquela pessoa. É uma punição que a pessoa vai receber por conta dos seus crimes. Essa característica de justiça que você sente, foi Deus que nos deu quando nos criou. Esse senso de justiça que nós temos vem da parte de Deus. Por isso que somos imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma, o nosso Deus, ele pune o pecado. Nosso Deus, nele está a justiça. Ele vai punir o pecado. O pecado tem que ser punido e o pecado será punido. Portanto, quem está em Cristo Jesus não sofrerá o dano da ira de Deus. Por quê? Porque Cristo foi punido no nosso lugar. Sobre ele estava a ira de Deus. É o cálice que quando Jesus estava no Getsêmani, ele ora ao Pai
E ele pede, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não estava com medo, e muito menos tentando fugir da cruz. Mas Jesus estava naquele momento sentindo o peso do pecado sobre nós. E por causa disso, sentindo o peso do pecado sobre ele, é claro. E por causa disso, ele estava sentindo também a rejeição de Deus, a ira de Deus. Porque naquele momento Jesus estava sendo punido no nosso lugar. Agradou a Deus moê-lo, conforme diz Isaías 53. Também está escrito em Isaías 53 que o castigo que estava sobre Cristo é o que nos trouxe paz. Então Jesus foi punido no nosso lugar. E todo aquele que nele crê, diz João 3,16, não perecerá, mas terá vida eterna. A questão é, Deus sempre dará oportunidade de salvação a todos. A misericórdia de Deus, ela é incomparável. O homem pune de forma imediata. Você pode observar, por exemplo, quando um juiz vai decretar o julgamento, a sentença sobre um criminoso, não existe segunda chance. Se houver provas do seu crime, a punição ela é imediata. Mas o nosso Deus, ele dá muitas e muitas e muitas oportunidades. É como se um criminoso tivesse prestes a ser julgado e condenado, mas o juiz olhasse para ele e dissesse, eu darei para ti mais uma chance. Você imagina alguém fazendo isso aqui na terra? Pois bem, o nosso Deus faz isso constantemente. E é através desse pano de fundo que eu trago aqui, a imagem sobre o cerco de Jerusalém. Nós vamos falar sobre o juízo de Deus em Judá. Portanto, devemos ressaltar que Deus deu muitas e muitas e muitas oportunidades para esse povo. Deus deu muitas e muitas chances, porque o desejo de Deus era que este povo fosse salvo. O desejo de Deus era que esse povo não sofresse a ira. Então, através desse pano de fundo, nós daremos início, então, à nossa lição de hoje. Já lemos aqui a introdução e agora nós queremos dar início ao tópico de número 1, que tem por título Conhecendo a História. Nesse primeiro tópico, nós vamos ter aqui 3 subtópicos, onde vamos compreender o contexto histórico até o dia do cerco em Jerusalém. O subtópico 1 nos traz por título a informação histórica. Aqui nós vamos compreender a cronologia dos reis no período das invasões. Lembrando que aqui é a última invasão que aconteceu, a segunda invasão que aconteceu, a terceira invasão que aconteceu em Jerusalém. E nós vamos observar aqui um pouco do contexto histórico até chegar nesse dia onde Deus, então, decreta finalmente o juízo sobre Jerusalém de forma totalitária. Vamos observar, então, que na cronologia tivemos alguns reis que antecederam o rei Zedequias, que é o rei, até então, desse contexto da lição. Por exemplo, temos aqui, conforme o comentarista registra para nós, o rei Josias, que reinou de 641 a 640 a.C. O rei Joacás, que reinou 3 meses, está registrado isso em 2 Reis, no capítulo 23, verso 31. O rei Jeoaquim, que reinou 11 anos, está registrado em 2 Reis, no capítulo 22, verso 36. O rei Joaquim, que reinou 3 meses, também registrado em 2 Reis, capítulo 24, verso 8. E, por fim, o rei Zedequias, que reinou 11 anos, e esse registro você encontra em 2 Reis, capítulo 24, e o versículo de número 18. No subtópico 2, temos por título as 2 primeiras invasões. Então, aqui nós compreendemos e conhecemos, tivemos conhecimento dos reis que antecederam até Zedequias. Então, a nossa lição está baseada em cima do reinado de Zedequias. O subtópico de número 2, que traz por título as 2 primeiras invasões. Vamos entender as 2 primeiras invasões, para daí então chegarmos no contexto da nossa lição, que é então a terceira invasão. A primeira invasão da Babilônia sobre Jerusalém, nós vamos entender aqui agora de forma cronológica. A lição nos traz o seguinte comentário: a invasão da Babilônia a Jerusalém, nas datas preditas pelo profeta, só pode ser bem compreendida
considerando as 3 invasões. Vamos compreender isso aqui na nossa visão cronológica? A primeira invasão aconteceu em 605 a.C. Quem era o rei? O rei Jeoaquim, que por ação do rei do Egito, foi posto rei de Judá no lugar de seu irmão Jeoacás. Tá certo? O rei Jeoaquim era o rei que estava no poder quando aconteceu a primeira invasão em 605 a.C. Qual foi suas ações? É registrado para nós que o que ele fez, o que este rei fez, era mal aos olhos do Senhor. E ele foi então destruído. Foi nessa primeira invasão que Daniel e seus amigos foram então levados até o palácio de Nabucodonosor. A segunda invasão, que tinha por rei o Joaquim, que reinou apenas 3 meses, que foi por volta de 597 a.C. Nessa segunda invasão, foi levados os utensílios da casa do Senhor. Também foram levados o rei, sua mãe, os príncipes, seus oficiais e os ferreiros e artífices, contabilizando o número de 10.000 presos, incluindo também, a título de informação, o profeta Ezequiel. Você encontra esse registro em 2 Reis, capítulo 24, verso 8 ao 17, e Ezequiel do 1, verso 1 ao 3. Eu recomendo que você faça a leitura dessas referências para que a sua aula possa ter um conteúdo um pouco mais aprofundado. A terceira, então, e última invasão, e é sobre esse contexto que a gente, então, estará trabalhando nesta lição. Nabucodonosor estabeleceu Zedequias como rei de Judá. A terceira invasão, nosso subtópico 3, o comentarista diz: Nabucodonosor estabeleceu Zedequias como rei de Judá. Após o colapso reinado curto de Joaquim, Nabucodonosor ele coloca um rei em Judá, chamado Zedequias. E como foi as ações deste homem diante de Deus? Diz o comentarista, conforme está registrado também em 2 Crônicas, capítulo de número 36, verso 13 a seguir, verso 12, capítulo 24 de 2 Crônicas, verso 14. Aqui são os registros dos feitos deste rei. E diz o texto, diz o comentarista, que Zedequias não agradou a Deus e nem se submeteu à sua palavra. E a sua arrogância foi tanta que o levou a se rebelar contra Nabucodonosor. E o seu mau governo contribuiu com o aumento do pecado do povo. O seu mau governo contribuiu. Ele era referência. Ele era o homem que o povo olhava e se espelhava. Mas diz o texto, diz a Bíblia, que o seu mau governo contribuiu para que todos, quem sabe já estava no coração deles, o desejo pelo pecado, mas o seu líder estava os influenciando a práticas pecaminosas. E por causa disso, todos foram influenciados à prática do pecado. Isso você encontra em 2 Crônicas 24, verso 14. Uma informação importante que eu destaco aqui, através do comentarista, diz assim: Deus havia falado cerca de 150 anos de Zedequias, que tanto as riquezas de Judá, quanto os seus filhos, seriam levados para a Babilônia. Isso está em Isaías 39, versos 6 ao 7. Ao longo desse tempo, o Senhor enviou profetas, chamando o povo ao arrependimento para escaparem deste mal. Deus já estava falando às gerações passadas, deixando muito bem claro que se o povo não se arrependesse, o juízo chegaria sobre ele. Mas a dureza de seus corações culminou com a destruição de Jerusalém. Isso que você encontra em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 15 ao 21. Compreendendo esse pano de fundo, o nosso contexto histórico, daremos início então às aplicações que a nossa lição quer nos trazer para a reflexão. Tópico de número 2. O início do cerco e as suas causas. O nosso comentarista, ele utiliza um subtítulo: Doença sem remédio. Mas não é à toa que ele escolhe esse título. Em 2 Crônicas, capítulo 36 e o verso 16, você encontra esta referência e nós queremos então pontuar algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, o povo rejeitou a mensagem de Jeremias. Jeremias, o seu foco principal
era conduzir o povo para o arrependimento. Isso aqui é importante você estar ciente e consciente de que Deus não derrama juízo sobre ninguém sem antes dar várias e várias oportunidades. Deus é um Deus de misericórdia. Deus dá oportunidades, Deus dá chances, Deus envia profetas, Deus usa pregadores, Deus usa pastores para anunciar, para convocar e convidar o povo ao arrependimento. Mas o povo rejeitou a mensagem de arrependimento de Jeremias. E não somente isso, mas nosso comentarista destaca que o povo zombava dos profetas. O povo maltratava os profetas. Você pode acompanhar esse registro em 2 Crônicas, no capítulo 36, a partir do verso 15. Leia lá. O povo zombou, maltratou os profetas. Além de rejeitar a mensagem, o povo zombava e maltratava daqueles que Deus estava enviando para poder conduzir eles ao arrependimento. O pecado era tanto no coração desse povo que eles não queriam ouvir mensagem de arrependimento. Eles não queriam ser confrontados. Eles não queriam que alguém mostrasse os seus erros. E é o que estamos vivendo hoje. Muitos pregadores estão com medo de pregar mensagem de arrependimento. Muitos pregadores estão com medo de convidar o povo ao arrependimento, porque nós sabemos que a realidade do mundo hoje, na rede social e até mesmo em algumas igrejas, o povo não quer mais ouvir mensagem de pecado. O povo não quer mais saber sobre os seus erros e falhas. E por causa disso, existem hoje pregadores, homens chamados por Deus, que estão com medo de pregar mensagem de arrependimento. Mas eu digo para ti, o que vale? Ser fiel a Deus ou ser fiel ao homem? Continue pregando mensagem de arrependimento. Continue pregando o que Deus pede para você pregar, conforme está escrito nas Escrituras. Arrependei-vos, arrependei-vos. Cabe mais ser fiel a Deus do que nos submetermos ao que o homem quer. Resultado, Zedequias se volta contra Nabucodonosor e Jerusalém é destruída. Naum, capítulo 1, verso 3, diz o texto: Deus é tardio para se irar, mas se não houver arrependimento, diz o texto, ele não tem por culpado, ele não tem o culpado por inocente. Ele é tardio para se irar, mas se não houver arrependimento, o juízo de Deus é real. O subtópico de número 2, o nosso comentarista utiliza o seguinte subtítulo: boa ação e más intenções. Eu quero ler com você este comentário. Acho importante a gente meditar junto aqui. Deus falou ao seu povo dizendo: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um os seus caminhos, e segundo o fruto de suas ações. Este texto descreve a relação entre intenção do coração e a prática. Presta atenção, por favor. Reafirmando que para Deus, tanto a motivação quanto a obra são igualmente importantes. Afinal, Deus conhece pensamentos e intenções. Escute, às vezes a ação da pessoa aparenta ser correta, mas a sua intenção não corresponde à sua ação. Por que a gente diz isso? Porque o rei Zedequias, ele teve uma atitude, e a sua atitude de enviar sacerdotes para procurar Jeremias aparentou ser uma ação de alguém que gostaria de se arrepender. Ele enviou sacerdotes para que consultar Jeremias, se de fato aconteceria o juízo sobre eles. Isso aparentava ser uma boa ação, mas a intenção do coração deste homem não era buscar arrependimento. Ele não queria saber se ainda tinha uma chance de se arrepender. Ele queria, de alguma forma, levantar em seu coração uma falsa esperança de que ele poderia ser livrado da condenação sem precisar de arrependimento. Ele buscou socorro, mas quando Deus apresentou as condições, ele não dava ouvidos. Muitos, hoje, querem ser salvos.
entendem o efeito de seus pecados, entendem as consequências, querem ser salvos das condenações, mas quando se apresentam as condições, muitos rejeitam. Você quer se arrepender? Não quero. Então logo não obterá salvação. Da mesma forma, este rei, no seu coração, parecia que de fato ele estava disposto a ser liberto, a ser livre e abrir mão do pecado. Mas na verdade o que ele queria? A falsa esperança de que Deus poderia livrá-los da condenação sem eles precisar fazer nada. E é justamente isso que a nossa geração quer. Esta é a realidade da nossa realidade contemporânea, a nossa realidade pós-moderna. Um povo que quer ser salvo, que quer Deus, quer a presença de Deus, mas sem precisar se arrepender, sem precisar renunciar, sem precisar carregar a sua cruz. O desejo de buscar a Deus aparenta ser uma boa ação. O desejo de estar em Cristo aparenta ser uma boa ação, mas a intenção de seus corações é estar em Cristo sem precisar se arrepender. É estar em Deus sem precisar renunciar, sem precisar carregar a cruz. Mas infelizmente, a notícia para essas pessoas é: Deus continua sendo o mesmo. E Ele é um Deus que ama, mas Ele não tolera o pecado. Ele é um Deus que pune o pecado. Mas Cristo nos deu a maior alegria de todas, em nos dar a oportunidade de sermos salvos através do arrependimento de nossos pecados. O subtópico de número 3, que tem por título falta de arrependimento. Como um homem que diante da repreensão não se curva, assim Judá se comportou diante das palavras do Senhor. Nem mesmo diante de iminente invasão babilônica foi capaz de se arrepender. A vaidade, a arrogância, a autoconfiança marcaram a postura do povo diante do risco que o cercava. Sendo assim, a falta de arrependimento foi a causa principal e central da invasão e destruição de Jerusalém. Hebreus capítulo 3, verso 7 diz assim: se hoje ouvires a minha voz, não endureçam os vossos corações. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, diz Isaías no capítulo 55. Nós não podemos rejeitar o convite ao arrependimento. Nós não devemos ignorar as advertências de Deus. Ele é tardio para se irar, mas o tempo da ira também chegará. Devemos nos arrepender enquanto ainda há tempo. O tópico 3, que tem por título prevenir é mais sábio do que remediar. Subtópico 1, que tem por título uma triste realidade. Vamos compreender o porquê. O rei enviou 2 sacerdotes para consultar Jeremias. Ele tinha esperança de receber alguma notícia positiva. Eu pelejarei contra vós com mão estendida, e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. O que é isso? Essa foi a notícia que Zedequias recebeu. Zedequias, novamente reitero, ele envia 2 sacerdotes até Jeremias, tendo a esperança de receber alguma notícia positiva. Mas no capítulo 21 e verso 5, Jeremias não traz a notícia que ele gostaria de ouvir. E ele diz: eu pelejarei, diz o Senhor, contra vós com mão estendida, e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. Não há esperança para quem não se arrepende. Não há esperança para quem não se arrepende. Muitas pessoas pensam que no dia do juízo poderão justificar suas ações diante de Deus. Muitas pessoas vivem suas vidas despreocupadas aqui na terra, tendo uma falsa esperança de que no dia do juízo, seus argumentos e suas justificativas minimizarão os seus pecados. Não há esperança para quem não se arrepende. Não há esperança para quem não se submete
a presença de Deus. Não pense que no dia do juízo, algum argumento vai mudar o destino de quem nunca se arrependeu em vida. Enquanto há vida, enquanto há fôlego, agora é momento de se arrepender. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Mas chegará um dia em que este advogado se tornará o juiz. O Cordeiro será o leão, e ele julgará as nações. E quem não se arrependeu em vida sofrerá o dano da segunda morte. Vamos adiante? Subtópico de número 2. Aprendendo com a história. O que a gente pode tirar com essa história? Vamos lá? A igreja na atualidade precisa atentar com temor e reverência para os erros de Israel e as suas tristes consequências. Em especial para aquilo que causou a indignação divina e resultou na sua permissão de invasão babilônica em Jerusalém. A igreja nos dias atuais deve orar e combater a mornidão espiritual e o pecado. Nós devemos olhar para a história e aprendermos com ela. Olhar um povo, uma nação, tão amada por Deus, tão cuidada por Deus, mas porque eles rejeitaram o Senhor, rejeitaram o seu cuidado, rejeitaram o seu amor, rejeitaram a salvação, sofreram o dano da ira de Deus. A punição é inevitável. Por favor, entenda isso. Não confunda as coisas. Alguns pensam que Deus, por ser um Deus de amor, não pode julgar e condenar pessoas. O amor de Deus não entra em conflito com a sua justiça. O amor de Deus não entra em conflito com a sua justiça. Imagina comigo, um juiz diante da sua tribuna, prestando um julgamento para um réu, onde as provas do seu crime estão ali, diante da mesa do juiz. Mas o réu é nada mais, nada menos do que o seu filho. Você acharia justo que aquele juiz libertasse o réu, com provas de que ele cometeu o crime, só porque ele o ama e ele é pai daquele réu? Com certeza você diria que não. E você talvez diria assim para mim, não, o juiz precisa julgar com justiça, mesmo que o réu seja seu filho. E de fato, esta é a realidade. Assim é o nosso Deus. Ele ama a todos, mas ele vai julgar com justiça. Ele julgará as nações com justiça. É por isso que a Bíblia diz que não há nenhuma alegria para Deus na morte de um ímpio. Deus é justo, mas o seu amor não conflitua com a sua justiça, e a sua justiça não conflitua com o seu amor. A igreja precisa aprender com a história. Nós precisamos olhar para Israel. Esse Israel de Jeremias, no capítulo 21, que não se arrependeu dos seus pecados, depois de anos e anos, Deus enviando profetas para pregar para esse povo, para que esse povo se arrependesse, deixando claro das consequências dos seus atos se não houvesse arrependimento. Esse Deus é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de agora. João, ele diz que aqueles que não recebem a Cristo, ou aqueles que não creem, já estão condenados. Verso 18 do capítulo 3 do Evangelho de João. Quem não crê já está condenado. Vamos aprender com a história e nos submetermos às advertências de Deus e buscando sempre o arrependimento. Encerrando a nossa lição, subtópico 3, as obras a serem lembradas. A Bíblia, ela é recheada de memórias que nos trazem esperança de arrependimento e restauração. Nós precisamos nos atentar a isso, que ainda estamos vivendo no tempo da graça. Hoje é dia de arrependimento. Agora é dia de arrependimento. A graça está disponível a todos.
O dia do juízo ainda não chegou. Deus ainda está abrindo oportunidades para a humanidade. E nós devemos nos lembrarmos também disso. As Escrituras nos mostram que Deus é um Deus que sempre dará oportunidades. Para a igreja, eu deixo a seguinte memória na Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 1 ao 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. É sobre esta memória que eu trago para mim e para você. O tempo da graça ainda está à disposição, minha e sua e de toda a humanidade. A palavra nos traz esta memória, esta lembrança que nos traz esperança e conforto, mas não negligencie o tempo do arrependimento. A conclusão da nossa lição, nós estaremos lendo para finalizarmos esta aula. O que vimos nesta lição serve como um alerta especial e prático à igreja atual. O povo de Deus é convocado a reconhecer e a perseverar os seus valores bíblicos, de tal forma a não desagradar a Deus. Isso é feito por meio de uma constante atitude de arrependimento e manutenção de uma vida cristã saudável, lembrando dos grandes feitos do Senhor e clamando por restauração quando necessário. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Até já.